No projeto número 3, agora neste capítulo, nós vamos aplicar 3 estratégias de limpeza. Eu já apresentei para você 8 técnicas ou 8 estratégias de limpeza que serão estudadas durante todo o treinamento. Você não vai sair deste curso sem antes testar, experimentar, estudar, praticar as 8 técnicas. Só que agora, no projeto 3, eu darei ênfase a 3 técnicas que são, na minha opinião, pelo menos, as mais importantes. Nós vamos começar com a estratégia número 1, que é converter tipos de dados. Ou seja, você transformar uma variável de um tipo para outro. Isso tem um impacto direto não só na análise de dados, mas também nas técnicas que você escolhe para limpar dados, transformar, pré-processar e assim por diante. O que eu vou fazer no projeto 3 é exatamente trazer o cenário, um dataset cheio de problemas, e então vou ajudar você a interpretar a necessidade de conversão. Veja, converter a variável não é o problema. Faremos isso com uma linha de código em Python. Não estamos aqui para ficar estudando linha de código Python, estamos aqui para estudar análise de dados. Então eu quero ajudar você a interpretar a necessidade de converter ou não a variável. Exatamente isso que eu vou treinar com você agora no projeto número 3. Nosso objetivo aqui é detectar se os tipos de dados estão corretos e apropriados para análise. A conversão de tipo de dados pode causar perda de dados, por exemplo, de float para int. Float é o tipo decimal, int é o tipo inteiro. Se eu converto do decimal para o inteiro, há, naturalmente, um arredondamento. Isso causa perda de dados. Por quê? Aquele decimal que estava lá na variável talvez representasse um detalhe de informação que seria importante para a minha análise. Se eu decido converter para inteiro, talvez eu perca esse detalhe. É algo que temos que considerar. Isso é só um exemplo. Várias conversões podem causar perda de dados. Colunas do tipo datetime costumam ser as mais trabalhosas e delicadas para a conversão. Colunas do tipo data, mês, dia, ano, hora, minuto, segundo, em geral, um dos alunos mais apanham. Apanham bastante mesmo, muito, em qualquer linguagem de programação, em qualquer ferramenta. Inclusive, exatamente o datetime que eu vou trazer no projeto número 3. Quero mostrar para você como identificar a necessidade de fazer a conversão e então como aplicar a conversão de datetime utilizando linguagem Python. Porque muito provavelmente você vai se deparar com dados onde uma coluna ou mais colunas representem informação de data, hora, minuto, segundo, assim por diante. A conversão tem que ser feita com base na informação que precisamos extrair da variável. Você não vai converter porque alguém disse que é para converter de float para int ou vice-versa. Não. Você vai converter porque aquilo vai impactar o seu processo de análise. Não é porque a variável está como numérica e representa uma categoria que você tem que fazer alguma transformação. Não necessariamente. O importante é, essa variável está no formato X, no formato tal. Isso impacta meu processo de análise? Como? É necessário fazer a conversão? Isso resolve o meu problema? É isso que você tem que olhar na hora de decidir pela conversão de tipos de dados. Muitas pessoas negligenciam isso, e aí o resultado é que lá na frente no processo de análise percebem, opa, eu não fiz a conversão, ou a variável está apresentando um comportamento diferente do que deveria. A ferramenta, linguagem Python, R, Power BI, seja o que for, eles não fazem mágica, não é? Não há inteligência nessas ferramentas. Eles processam o que você enviar para processamento. Então, se você mandou a variável como categórica, ele vai tentar processar. O resultado pode ser inesperado se você não tomou cuidado de aplicar a conversão adequada. Essa será a primeira estratégia de limpeza que iremos aplicar em nosso projeto número 3. Mas eu tenho ainda umas 2 estratégias. Me acompanhe na próxima aula. Até lá.